Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui dar continuidade à análise dos empréstimos compulsórios, pontualmente agora, quanto à resolução de questões. Gosto pontualmente de resolver as questões específicas do exame de ordem em preparo a vocês aí que estão se voltando dos seus estudos para a prova do exame de ordem. Bem, pessoal, tomando como base questões mais recentes, trouxe aqui para vocês uma questão do ano passado relativo ao 29º exame de ordem. Vamos aqui. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita MP que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a única alternativa correta. Nesse sentido de consequência, pessoal, nós temos aqui como tradição, desde a época da Banca CESP, 4 opções para serem marcadas. Vamos aqui ler cada uma delas e aí refletirmos o resultado objetivo da resolução. Olha só. A letra A diz o seguinte: o empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Letra B diz o seguinte, que o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado que a Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que a medida provisória trate deste assunto. Letra C diz que nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. E letra D aponta que a União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de MP com esse propósito. Pessoal, vamos aqui, portanto, primeiramente a Constituição, né? Vamos verificar aqui pontualmente as questões. Você sabe categoricamente, pessoal, que a MP, né, a medida provisória, pode perfeitamente instituir tributos. Isso está claro na própria Constituição Republicana Brasileira de 88. Olha o que diz o artigo 62 da Constituição. Abre aspas. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Pessoal, MP é lei? MP é lei? Não, tem força de lei. Tem força de lei. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Nesse sentido de consequência, vamos aqui ao parágrafo 1º, que diz: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso número 3, olha só, reservada à lei complementar. E você sabe pontualmente, pessoal, que o artigo 148 da Constituição, que trata do tributo empréstimo compulsório, diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, pessoal, nesse sentido de consequência, nós não podemos ter MP instituindo empréstimos compulsórios, tá? Então, nesse sentido de consequência, vamos aqui, ainda mantendo a atenção à questão, vamos identificar aqui o inciso 1 do artigo 148. Olha o que diz: para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerras externas e sua iminência. Assim sendo, nós temos que abraçar o CTN e trazer a leitura do artigo 15, em especial o seu inciso número 1. Vamos lá? Acessando aqui o CTN, vamos ver aqui, resolvendo ao vivo aqui, a cores, essa questão pontual. Beleza, olha aqui, pessoal. Artigo 15 do CTN, abre aspas. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, guerras externas ou sua iminência. É importante lembrarmos que, à medida em que nós temos a possibilidade da União exercer a sua competência tributária, podemos ter, diante do mesmo fato gerador, 2 tributos incidentes. Nós podemos ter aqui, por exemplo, o empréstimo, o empréstimos compulsórios em razão de guerras externas ou sua iminência, e também temos, diante do mesmo fato gerador, mesma situação, portanto, relevada na Constituição, nós podemos ter, nesse sentido, o imposto extraordinário de guerras externas. Então, havendo guerra externa, nós podemos ter, pessoal, empréstimo compulsório e também podemos ter impostos extraordinários de guerra externa. Feito tais expoentes, pessoal, vamos aqui para a questão. Olha só, a letra A diz o seguinte: o empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Falso, pessoal. Olha só. O artigo 148, inciso 1 da Constituição, ele é claro. É possível plenamente instituirmos empréstimos compulsórios em razão de calamidade pública. Na mesma medida de consequência, o artigo 15, inciso 2,
que foi recepcionado pela Constituição de 88, também aponta como modalidade clara de situação e, subsequentemente, fato gerador de incidência do empréstimo compulsório. Nesse contexto e consequência, pessoal, vamos aqui para a letra B. Olha o que diz. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado à Constituição que a medida provisória trate desse assunto. Pessoal, claramente nós vimos aqui no enunciado. O artigo 148 diz que medida provisória institui empréstimo compulsório. E o artigo 62, que acabamos de ler pontualmente para vocês, deixa bem claro, pessoal, que é vedado medida provisória cujo tema seja reservado à lei complementar. Beleza, pessoal? Joinha. Vamos seguir em frente. Letra C. Olha o que diz. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Falso. Nós temos sim, pessoal, hipótese de tributos instituídos por meio de medida provisória, pessoal. Perfeitamente. Olha só. Parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição diz o seguinte. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Assim sendo, pessoal, é perfeitamente possível haver medida provisória instituindo tributos. Nesse sentido de consequência, pessoal, o tributo correlato ele é instituído na sua origem por lei ordinária. Mas a Constituição, ela autoriza, conforme o âmbito, os limites dados no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, também a edição de medida provisória. Evidentemente, pessoal, eu não posso instituir um empréstimo compulsório por meio de medida provisória, porque a Constituição é clara. É vedado tratar de temas que sejam reservados por meio de lei complementar. Na mesma essência e consequência, eu não posso ter uma medida provisória disciplinando, criando, revogando, pessoal, matéria de ordem tratada no CTN. Porque o CTN, pessoal, não obstante ele ser uma lei formalmente ordinária, ele é materialmente complementar desde a Constituição de 67 até hoje, tá? Bem, pessoal, última opção, olha o que diz. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de MP com esse propósito. Pessoal, flagrantemente equivocada a opção. Vamos seguir em frente, pessoal. Questão 2014, do 13º exame de ordem. Vamos lá. José receber auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sob argumento correto de que o tributo em questão deveria ser instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Ou seja, ele quer saber qual é o tributo que é instituído por lei complementar. A única opção correta é a letra D. E, por sinal, essa questão nós já havíamos resolvido em outros momentos. Pessoal, nesse sentido de consequência, eu deixo aqui um bloco de anotações para vocês, para fazer os apontamentos e as demais observações aqui explanadas por mim. Assim sendo, pessoal, vamos aqui tomando continuidade nos nossos trabalhos e vamos a um tema bastante interessante cobrado em concursos e provas em gerais, que são as contribuições especiais. Ao bem houveres, pessoal, nós já havíamos tratado pontualmente das contribuições especiais, também chamadas de parafiscais. O que nós iremos nesse sentido abordar, para a gente não ficar redundante nos assuntos, sermos, portanto, respeitosos a vocês que estão nos ouvindo, é tratar essencialmente desse quadro aqui, desse diagnóstico aqui apresentado. Evidentemente não é esgotativo, mas aqui atende às prerrogativas para quem vai fazer exame de ordem. Vamos tratar do conceito legal e aspectos essenciais. Vamos, nesse sentido, trabalhar, inclusive, os fundamentos constitucionais das contribuições especiais. Dando seguimento, portanto, iremos tratar do bis in idem constitucional e também, pessoal, fazendo um apoio aqui à situação de bitributação no Brasil. E aí vamos tratar dos tipos, né, das modalidades de contribuições especiais, seja as contribuições sociais, a de intervenção do domínio econômico, as contribuições de interesse das categorias profissionais e contribuições para custeio de serviços de iluminação pública. No que tange pontualmente esse tributo aqui, pessoal, vamos tratar do recente julgado, né, que foi dia 27/4/2020, na qual o Supremo Tribunal Federal reexaminou essa questão da matéria tributária que envolve as anuidades da OAB, evidentemente segmentando o raciocínio pontual no que tange. No que se refere especificamente, pessoal, à inadimplência por parte dos advogados.
Assim sendo, pessoal, na mesma medida de consequência, vamos tratar aqui também recente, 2019, o exame da constitucionalidade ou não, pessoal, do tratamento das contribuições sindicais de não mais como tributos. Isso aí nós vamos examinar, inclusive, lendo mesmo o julgamento atinente à matéria. Temas recentes, temas pontuais, atualizando você para o seu dia a dia, para o plano acadêmico e para quem vai fazer o exame de ordem. Pessoal, primeiramente, vou deixar aqui na minha frente, tá? Porque isso aqui me ajuda muito, é meu roteiro. Vamos aqui, pessoal, conceito legal e aspectos essenciais. Bem, pontualmente, pessoal, contribuições especiais, como já vimos tratado em outros momentos, é um tributo. Isso aí, não tem dúvida, ninguém tem dúvida, né? O seu cachorro aí sabe, o seu gato, papagaio e periquito, todo mundo já sabe que contribuições especiais é, portanto, pessoal, um tributo. Nesse sentido de consequência, pessoal, nós podemos tratar pontualmente de um conceito legal. Vou propor para vocês um ponto de vista conceitual do que é contribuições especiais. Bem, contribuições especiais, pessoal, são essencialmente tributos de arrecadação vinculada. Veja que eu não estou dizendo que é um tributo vinculado ou não vinculado. Eu estou falando para vocês de forma translúcida que as contribuições especiais são tributos de arrecadação vinculada. Quem que vai palpitar, determinar se essa contribuição ela é vinculada ou não, pessoal, quanto a uma atividade estatal específica perante o contribuinte, é o legislador. Isso é um lance bastante interessante das contribuições especiais, porque de um lado nós temos os impostos, que são tributos, pessoal, que são dotados, portanto, de uma desligação, não são tributos contraprestacionais, não são ligados, portanto, a uma atividade estatal específica, portanto, não são tributos vinculados. E, por outro lado, pessoal, temos um tributo que se comporta nitidamente como um imposto, mas não é um imposto, só que ele tem, pessoal, uma possibilidade de ser vinculado ou não a uma atividade estatal específica, mas são sempre tributos de arrecadação vinculada. E qual seria, portanto, pessoal, essa vinculação, perdoe-me, essa situação da arrecadação vinculada desses tributos? Pessoal, isso vai depender da vontade da Constituição. A Constituição que vai te dizer, olha, esse tributo ele tem arrecadação vinculada ao sistema de saúde, ao SUS, esse tributo tem arrecadação vinculada especificamente para a educação. Então, é a Constituição que vai bater o martelo aqui. Então, a Constituição vai te dizer, ó, esse tributo aqui, essa contribuição especial é vinculada à saúde, à educação, à segurança, o que seja, né, ao sistema previdenciário. Enfim, a Constituição ela que vai bater o martelo, que vai te apontar, portanto, se há ou não arrecadação, qual é, portanto, o setor em que a arrecadação é vinculada. O imposto não, o imposto não está nem aí. É um imposto, uma imposição. Você paga o imposto, você tem que pagar o imposto. E o imposto, pessoal, conforme nós vimos anteriormente no artigo 167, inciso 4 da Constituição, os impostos são tributos que não têm arrecadação vinculada. Professor, o senhor já leu isso aí umas 4, 5, 10 vezes. Não tem problema, vamos revisar. Olha só. O artigo 167 da Constituição diz categoricamente que são vedados. No seu inciso 4 diz que a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvado repartição dos produtos da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos ali apresentados, tá? Então veja, pontualmente, a vinculação, portanto, da receita de impostos a órgão, fundo ou despesas é estampadamente, expressamente vedado. Tá ok, pessoal? Beleza? Então volta aqui para o lance das contribuições. O que eu disse até agora? As contribuições especiais são tributos, né, cuja arrecadação é vinculada a uma determinação constitucional. Assim sendo, pessoal, eles são afetados a determinados objetivos que a Constituição determina, instituídos com o propósito, nesse sentido, de arrecadar receita pública derivada para a própria manutenção e intervenção de certas áreas econômicas, sociais, bem como profissionais. Assim sendo, pessoal, nós temos toda uma segmentação, toda uma linha de raciocínio em que são tributos que fomentam, portanto, determinados setores da sociedade. Isso inclui, inclusive, a economia. Há um ponto interessante de análise, pessoal, que é um tributo não tão recente, mas é resultado de uma emenda constitucional, que são as contribuições especiais para o custeio do serviço de iluminação pública. Tá? Tem autor que coloca ele de uma análise sui generis, né? Mesmo que seja um posicionamento remoto, mas ele não deve ser cotejado como válido, porque essas contribuições aqui consignadas, pessoal, são sim contribuições especiais,
ou para fiscais. Pessoal, olha o que diz o artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custo de iluminação pública. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma contribuição especial mais recente no modelo constitucional brasileiro. Beleza, pessoal? Dando ainda seguimento, deixa eu ver aqui. Sim, aspectos essenciais. Pessoal, então, verificamos pontualmente que analisar essencialmente as contribuições especiais é fazer uma releitura do próprio CTN. Não entendi, professor? Olha só. No CTN, pessoal, lá no seu artigo 4º, ele fala da natureza jurídica do tributo. O artigo 3º diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Já o artigo 4º, pessoal, ele vai informar especificamente quanto à natureza jurídica específica do tributo. E diz o seguinte, pessoal, que é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação. Assim sendo, pessoal, compete pontualmente à Constituição dizer as situações jurídicas em que vão propiciar a formação do fato gerador. Haverá, nesse sentido, uma lei instituidora indicando qual é o fato gerador. Subsequentemente, pelo comportamento do contribuinte, haverá o fenômeno da substituição do fato à norma jurídica e vai, nesse sentido, haver o dever de pagar o tributo. Só que, pessoal, no que se refere especificamente às contribuições especiais, dito... Só um instantinho, gente. Dito especificamente no seu inciso número 2, ele fala o seguinte, pessoal, só complementando, sendo irrelevantes para qualificá-la. Olha só, a destinação legal do produto de sua arrecadação. Aqui nos dá uma informação muito severa. Ela está te dizendo que pouco importa, pessoal, se o tributo estar vinculado ou não à sua arrecadação para ser qualificado ou não como tributo. Porque para a qualificação como tributo, pessoal, é indispensável conhecer o fato gerador. Só que, pessoal, vamos ver categoricamente, por exemplo, existe a contribuição social sobre o lucro líquido, cujo fato gerador, pessoal, é o lucro. E tem como mesmo pressuposto básico o imposto sobre renda, né, cobrado pelas pessoas jurídicas, que tem como pressuposto básico, dentre as múltiplas situações como fato gerador, o lucro. Olha que lance legal. Eu tenho uma contribuição social sobre o lucro líquido, cujo fato gerador é o lucro, e eu tenho um imposto de renda à pessoa jurídica, que tem como fato gerador o lucro. E aí como é que fica? Como é que fica essa situação? É possível haver esses dois tributos no mesmo sistema jurídico? Inclusive já caí na questão da OAB, que eu vou resolver aqui com vocês nesse sentido. Então, pessoal, no que se refere às contribuições especiais, é irrelevante, pessoal, no que se refere às contribuições especiais, é relevante, melhor, é importante, pessoal, que se conheça, sim, a destinação do produto da sua arrecadação. Porque, conhecendo aonde é que vai, portanto, ser determinado a destinação desse resultado objetivo da arrecadação, é que eu vou identificar a existência ou não de uma contribuição especial. Então, pessoal, o que ocorre? Com o advento da Constituição Federal de 88, o inciso número 2 do artigo 4º não foi recepcionado materialmente pela Constituição brasileira, pessoal. Vou repetir. No que se refere ao artigo 4º, inciso 2 da Constituição, entende-se que não foi recepcionado materialmente pela Constituição no que se tange aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais. Por quê, pessoal? Para os impostos, taxas e as contribuições de melhorias, pessoal, é sim pertinente a preservação do artigo 4º, inciso número 2. Então, pessoal, falar de contribuições especiais é fazer uma releitura de vários dispositivos, em especial o artigo 4º, inciso 2 do CTN. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, reforçando aqui a nossa fala, contribuições especiais são tributos cuja arrecadação é vinculada, desmerece, portanto, a atenção ao inciso 2 do artigo 4º do CTN, porque esse inciso, pessoal, ele se aplica plenamente aos impostos, taxas e contribuições melhorias. Lembrando que os impostos, pessoal, eles são cobrados meramente pela prática do fato gerador e são desvinculados de qualquer atividade específica pertinente, pessoal, ao contribuinte.
está lá no artigo 16 do CTN. Imposto é tributo cuja obrigação tem por fatiador situação independente de qualquer atividade estatal específica. Não é o imposto de natureza contraprestacional, pessoal. Tá? Relativo ao contribuinte. Não tem natureza contraprestacional. É diferente, por exemplo, das taxas. Olha só. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos seus municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm por fatiador o exercício regulado pela lei de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e visível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E na mesma essência e medida, artigo 81 do CTN. Olha o que diz. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorre valorização imobiliária. Ou seja, existe uma atividade estatal específica em que repercute o que, gente? Na valorização imobiliária. E aí surge a necessidade de dois parâmetros. Um parâmetro global, total, e um parâmetro individual. Vamos lá. Tendo como limite total a despesa realizada em razão da obra, né? E o limite individual, a própria valorização imobiliária. Ou seja, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, falar de taxa, contribuição de melhorias e os impostos é mamão com açúcar, bem tranquilo. Mas falar de contribuições especiais, pessoal, requer, portanto, uma nova revisão da óptica, né, da visão, tá? Quanto a aspectos conceituais fundamentais. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Bem, sem muitas delongas, pessoal, tem um tributo aqui, tradição do direito tributário. Todos os professores, quando trazem a matéria contribuições especiais, eles são quase que de forma cogente, né? Quase com iuris império, de forma impositiva, obrigado a tratar, que é a CPMF. Bem, nessa questão que envolve a CPMF, pessoal, vou só tratar de forma conceitual, até porque não tem caído em prova, mas como é tradição, vamos trabalhar. Bem, pontualmente, pessoal, a CPMF, ela está prevista, pessoal, no ADCT. Artigo 74, só um instantinho. Olha só, pessoal, lá no ADCT, né, está lá previsto pontualmente a CPMF. Olha o que diz o artigo 74, pessoal, da Constituição. A União poderá instituir contribuição provisória sobre a movimentação ou transmissão de valores de créditos e direitos de natureza financeira. Ou seja, pessoal, é um verdadeiro monstro, um verdadeiro gigante que incide em uma série de operações bancárias financeiras. Incide em uma série de operações. Inclusive, remotamente, em razão das operações que envolvem o título de crédito, cheque, já foi chamado de imposto do cheque. Não é imposto, mas, de certa maneira, pessoal, se comporta como imposto. A única excepcionalidade, pessoal, nesse sentido e consequência, que inclusive é um aspecto essencial, legal e fundamental das contribuições especiais, é que são recursos destinados, pessoal, essencialmente para o âmbito da saúde, pessoal. Tá? Existe, nesse sentido, uma vinculação que vai, de forma clara e objetiva, destinar tais recursos para o SUS. Pessoal, a CPMF vigorou no Brasil durante 11 anos. Não houve respectivas prorrogações, sendo que de 97 a 2007 foi o seu tempo, portanto, de incidência no plano brasileiro. Existe, nesse sentido, uma lei própria a disciplinar a CPMF. Eu já vi sendo cobrada não tão muito longe, mas para concursos fiscais, para quem quer enveredar para esse mundo. Tá? Olha só, Lei 9.311 de 96, e já houve a cogitação, pessoal, inicial, né, no governo Lula, de restabelecer uma rediscussão do modelo da CPMF. Foi replicado, né, a Michel Temer, né, mas só que ficou a revelia e, de certa maneira, já se pensou por outras conjecturas, não oficiais, por sinal. Mas, nesse sentido, pessoal, não mais existe no sistema jurídico brasileiro tal contribuição provisória. Existe uma série de questões que envolvem a sua constitucionalidade ou não, que inclusive a época que eu tinha que ter todo um estudo para te apresentar em sala de aula, eu gastava praticamente um horário inteiro, né, de explicação dessa matéria, tá? Então, no caso, eu não preciso, só te trazendo aqui os aspectos mais pertinentes, tá bom? Bem, pessoal, dando seguimento, vamos tratar de outros temas, portanto, atinentes às contribuições especiais. Pessoal, olha aqui no quadro. Aqui vamos tratar aqui no contexto aqui, nosso quadro virtual, da questão que opera o bis e idem constitucional. Mas antes de mais nada, pessoal, quero deixar bem claro que já
há um consenso, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que as contribuições especiais, pessoal, são tributos. Tá? Vamos superar essas falanges de dúvidas que podem ser surgidas aí ao longo do estudo. Então, existe inclusive capítulos enormes dedicados às contribuições especiais. Bem, nesse contexto de consequência, pessoal, tratar pontualmente do bis e idem constitucional e tratar da bitributação ou dupla tributação vai operar, pessoal, alguns questionamentos, algumas dúvidas específicas. Por quê? Porque, pessoal, existe um falatório muito comum que o bis e idem, pessoal, no que tange ao tributo é inconstitucional. E eu não tenho dúvidas que seja. A questão é que existe, pessoal, uma autorização constitucional para a ocorrência de bis e idem. Então, veja, cuidado com isso. Porque, pessoal, precisa da legalidade, tem lá as suas regras, tem suas mitigações, que alguns chamam, inclusive, de exceções. Na mesma maneira, precisa da retroatividade, tem lá sua regra. O princípio do não confisco tem sua regra. Mas o bis e idem, pessoal, ele já nasce no seu contexto, tanto com as suas regras, quanto com suas exceções. Por que isso? Vamos aqui, pessoal, tem um desenho aqui que eu fiz bastante legal, eu acho que dá para explicar bem... Opa, não coloquei. Bem, vou falar pontualmente para vocês e vou tratar aqui do bis e idem constitucional. Eu fiz um gráfico de um desenho de uma empresa, enfim, no próximo slide eu boto para vocês. Peço venha, fiz realmente bacana mesmo, um desenho na empresa e tal, mas vou falar aqui para vocês pontualmente. Inclusive, eu vou citar o exemplo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL e do COFINS e PIS, tá bom? Vamos aqui. Pessoal, de forma genérica, o bis e idem, ele envolve o seguinte: quando um mesmo ente federativo, pessoal, que tem titularidade quanto à sua competência tributária, ele tributa um mesmo sujeito ativo por mais de uma vez. Olha só, vou repetir. Significa dizer o seguinte: quando um mesmo ente federativo, sei lá, União, por exemplo, ele, exercendo a sua competência tributária, ele tributa um sujeito passivo por mais de uma vez. Só que ele faz, pessoal, em razão de um mesmo fato gerador. Nessa situação de tributação, ele opera a tributação em razão de um tributo e opera a tributação em razão também de um outro tributo. Só que a base da incidência é o mesmo fato gerador. Pessoal, o bis e idem, ele só pode ser praticado em situações excepcionais. Não é contemporânea a incidência de bis e idem. Não pode um ente federativo ficar a delavir, operando 2, 3, 4, 5 vezes sobre o mesmo fato gerador, tributações sobre a mesma pessoa. Então, repetindo, anote no caderno. Bis e idem, primeiro ponto, tem que haver o quê? O mesmo ente federativo. Exemplo, União. Esse mesmo ente federativo, ele exerce a sua competência tributária. 2. A tributação é perante um mesmo sujeito passivo. A tributação é pelo mesmo sujeito passivo, mas por mais de uma vez. 3, pessoal. Essa tributação é perante um mesmo fato gerador. Então, agregando esses 3 elementos, nós temos o que, gente? O bis e idem. Só que o bis e idem, pessoal, aceitado pela Constituição, é quando a própria Carta Magna, a Magna Carta, né, brasileira, ela determina a sua incidência. Porque são situações excepcionais. São somente situações excepcionais. Vou citar para vocês, portanto, aqui 2 casos. O imposto de renda, pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, pessoal, no que se refere ao lucro como fato gerador, pessoal, é sim passível de bis e idem constitucional. Agora, pessoal, existe também uma outra situação, não muito cobrada em concursos públicos, que é a que envolve a COFINS e o PIS. Então, pessoal, recapitulando, o bis e idem envolve um mesmo ente federativo que tem a sua titularidade perante a sua competência tributária. Ele exerce, portanto, a tributária. E aí ele tributa sobre o mesmo sujeito passivo mais de uma vez. Em razão do que, gente? Em razão do comportamento feito por esse contribuinte que dá ensejo ao mesmo fato gerador. Então existe um fato gerador que é o lucro para imposto de renda da pessoa jurídica e existe um fato gerador para contribuição social sobre lucro líquido. Inclusive isso já foi questão de prova de exame de ordem. Bem, pessoal, na outra medida, há a bitributação. Muitas pessoas confundem bis e idem com bitributação. A bitributação, eu peço venha, eu só deixei aqui no anexo
o desenho que envolve bitributação, mas no material eu irei acrescentar para vocês com muita vontade de ensinar. A bitributação já é um negócio assim um pouco diferente. Porque, veja, pessoal, ao invés de haver um mesmo ente federativo ou o mesmo fisco, nós temos dois ou mais entes federativos. Olha que lance legal. Na bitributação, nós temos dois ou mais entes federativos. Por exemplo, aqui, pessoal, olha só. Nós temos aqui, pontualmente nesse caso, duas soberanias, né? Dois entes federativos ou duas soberanias. Nós temos aqui os Estados Unidos e nós temos aqui do outro lado o Brasil. E nós temos, portanto, a possibilidade, pessoal, de haver bitributação ou dupla tributação internacional. Isso já caiu na prova de concurso para fiscal, para quem gosta de enveredar para esses caminhos. Então, existe a possibilidade de uma bitributação no âmbito interno? Existe. Por exemplo, o ISS, ele pode ser cobrado em razão do mesmo fato gerador praticado por um mesmo contribuinte, pessoal, sendo que nós temos dois municípios cobrando uma mesma operação de prestação de serviço. Um município pode entender que o tributo é dele e o outro município entender que o tributo é dele. E aí, pessoal, nós temos aí uma bitributação. Eu vou trazer um caso concreto como advogado que eu atuei pontualmente. Em um determinado município, pessoal, houve a cobrança do IPTU. Só que o outro município, né, um adjacente, o imóvel era muito limítrofe, para ter ideia. A separação clara nesse contexto era uma praça. Então, veja, a limitação era muito limítrofe. E aí um município cobrou IPTU e o outro também cobrou IPTU sobre o mesmo município, sobre o mesmo loteamento ali naquela área. Então, pessoal, é uma situação de bitributação. Então, revisando. Bis e idem, pessoal, é um mesmo ente federativo. União, Estado, DF, lá, um mesmo ente federativo cobrando mais de uma vez um mesmo sujeito passivo, um mesmo contribuinte, em razão da prática de um mesmo fato gerador. Já na bitributação, são dois ou mais entes federativos, podendo ocasionar, pessoal, o surgimento, a situação que envolve duas soberanias. É muito comum, pessoal, em operações aduaneiras que remetem à importação de mercadorias. Pessoal, a bitributação, ela não é uma cisania quando envolve soberanias de índole inconstitucional. Agora, pessoal, a bitributação, quando ela é introspectiva, envolvendo dois ou mais entes federativos, ela é inconstitucional e ela também é ilegal. Olha o que eu estou te falando aqui. O bis e idem, pessoal, ele só ocorre na sua normalidade, na sua relação temperatura e pressão, quando a Constituição autoriza. Do contrário, é completamente absurdo. Mas, havendo uma autorização constitucional, é plenamente possível. Na bitributação, pessoal, admite-se ela de forma natural quando há, pessoal, duas soberanias. Está vendo aqui, ó, o desenho, ó, Estados Unidos, Brasil. Quando há duas soberanias. Havendo duas soberanias, pessoal, é plenamente possível, portanto, pessoal, haver a bitributação. Só que a bitributação, pessoal, olha só, olha que lance. A bitributação, quando envolve vários entes federativos tributando o mesmo fato gerador perante o mesmo contribuinte, pessoal, ela é inconstitucional e ela é ilegal. E a solução jurídica, pessoal, que a gente pode se valer para evitar essa porrada financeira é, sem sombra de dúvidas, pessoal, a consignação em pagamento. É isso aí. Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal, essas ações de natureza tributária. Bem, nesse sentido e consequência, te convido a ler o artigo 164 do CTN. Olha só. O artigo 164 do CTN diz o seguinte, abre aspas, a importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos de, olha só, o inciso aqui que eu vou abordar com vocês é o terceiro, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Então, o que nós fizemos no caso do IPTU, pessoal? Nós consignamos, nós vimos toda a dimensão do registro do imóvel, vimos a datação do registro, realmente é de um município. Tá? O outro município oportunista, eu não sei, não vem um caso, ele cobrou lá de forma abusiva. Tá? Vendo, provavelmente em razão dos melhoramentos, né, da quantitativo de pessoas que estavam ali residindo naquela área, não sei também, não vem um caso, questão de ética, mas pontualmente nós fizemos toda uma busca, fomos no registro do imóvel, verificamos pontualmente onde estava, desde priscas eras registrado o imóvel, fazendo todo o lastreamento, né, toda a
a vida do imóvel durante mais de 20 anos e estava lá sempre aquele município lá pontualmente, que inclusive a construtora havia informado para os seus consumidores. Então, fizemos a consignação em pagamento pontualmente ali e, evidentemente, dentro da legalidade, dentro do trabalho, houve o ganho de causa. Então, você faz o que nesses casos? Havendo dúvidas, portanto, a consignação em pagamento. Quanto ao ISS, mesma coisa. Vamos analisar pontualmente, não de forma profunda, mas vamos analisar de forma clara, objetiva, a questão do fatiador do ISS ao nível de direito tributário 2. Nós vamos fazer a abordagem dessa matéria e vamos identificar especificamente, pessoal, que há situações sim pontuais em que fica claro, translúcido em que é o ISS devido ou ISS-QN. E aí você realiza especificamente a consignação em pagamento. Existe toda uma polêmica jurídica envolvida, de certa maneira já muito bem estudada, mas é matéria para o próximo semestre, se Deus quiser, tá? Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, havendo, portanto, bitributação dentro da esfera pontual do sistema brasileiro, ela é inconstitucional. Só que, pessoal, veja, eu coloquei aqui para vocês o título bitributação constitucional. Qual é o intuito disso? De te informar que existem duas hipóteses em que a Constituição autoriza a bitributação, porque, fora isso, é inconstitucional e é ilegal. A primeira delas, pessoal, eu já falei para vocês, que é as operações de comércio internacional. Aí há uma bitributação, só que aí nós temos duas soberanias. Em contrapartida, pessoal, nós temos aqui uma peculiaridade, que é o imposto extraordinário de guerra externa. O imposto extraordinário de guerra externa, pessoal, ele tem a possibilidade de invadir a esfera de competência de outras unidades federativas. E o exemplo mais citado em livros e em questões de concurso geral é a possibilidade de termos o ICMS federal. Ou seja, não coloquei aqui, mas vamos aqui. Lá no artigo 155 da Constituição, pessoal, ele vai tratar especificamente... Vamos aqui. Beleza. O artigo 155 especificamente vai tratar, pessoal, da competência dos estados e do Distrito Federal quanto aos impostos ali discriminados. E ele vai te dizer o seguinte, pessoal, olha só, compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre, olha só, operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de consumo, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Aqui nós temos, portanto, o ICMS, pessoal, conhecidíssimo. E, para te falar a verdade, vamos analisar próximo semestre de forma mais aprofundada. E só para falar de ICMS, eu preciso, no mínimo, dentro de uma aula, no mínimo 3 encontros. Então, vai ter uma aula lá X, né? E vou ter que utilizar, no mínimo, 3 encontros para tratar bem claramente ICMS. E sempre faço nessa aula um comparativo com o ISS, porque o tempo é forte, é pouco tempo para analisar muita coisa. Mas, no primeiro encontro, da aula tal, que nós vamos combinar, vai haver só o ICMS. Na aula 2 e 3, vai haver a dimensão com o diálogo com o ISS e finalizo especificamente com a resolução de questões e temas afins. Beleza, pessoal? Vamos deixar para o próximo semestre a análise aprofundada. Então, veja, é possível sim haver, nesse caso, a excepcional, ou melhor, extraordinário, a incidência do imposto extraordinário de guerra externa, atingindo o que, gente? Competências que não são delas. Olha só, artigo 154 da Constituição. A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externas, impostos extraordinários, compreendidos ou não, em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Show de bola? Então, pessoal, isso aqui são as partes mais essenciais, mais elementares da matéria. Vamos aqui voltar especificamente. Aqui fica bom. Tudo bem. Vamos aqui, portanto, analisar especificamente, pessoal, as peculiaridades no que se refere, pessoal, aos modalidades de tributos chamados de contribuições especiais. Só lembrando para vocês especificamente, pessoal, que houve uma inovação clara aqui, pontual, no que tange especificamente, pessoal, as contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública, que é a COSIP ou a CIP. Bem, pessoal, eu vou fechar esse bloco aqui, bastante, já estamos passando aqui dos 38 minutos, vamos fechar esse bloco aqui. No próximo bloco, eu vou resolver uma questão pontual, estou vendo aqui no meu roteiro,
que já se faz necessário fazer uma resolução de questões e pontualmente já iremos adentrar a análise das contribuições sociais. Meus queridos e queridas, um grande abraço a todos vocês, indistintamente. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem em paz. Até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.